Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é o pastor Alfredo Galinucci. Ele é missionário no Chile há 10 anos praticamente, enviado pela CEPAL, que é uma missão internacional que serve pastores e líderes. Pastor Alfredo, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista e à Rádio Transmundial. Muito obrigado, Michele. Deus abençoe a todos os ouvintes também. É uma honra recebê-lo aqui no estúdio pela primeira vez aqui, né? Conhecendo o nosso espaço. O irmão que já tem uma atuação importante no país vizinho, aqui no Chile. E eu quero já destacar, ouvinte, você que acompanha bem a nossa programação já deve ter ouvido esse nome, porque nos últimos dias o pastor Marcos Grava, apresentador do programa Conexão Missionária, bateu um papo, fez uma entrevista com o pastor Alfredo para ele contar um pouquinho de como que foi esse chamado para essa missão transcultural. Então, hoje vai ser praticamente um complemento dessa entrevista, mas eu te faço o convite para ouvir esse episódio super especial do Conexão Missionária, onde ele fala sobre o chamado, porque o Chile, os desafios nessa nação também. Então, hoje a gente vai aproveitar para que ele conte mais sobre o trabalho que ele e a família têm desenvolvido lá no Chile na área da educação e também na área de capelania hospitalar. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você começasse contando um pouquinho sobre essas oportunidades que surgiram para alcançar o povo chileno, que é um povo mais resistente, né? Ao evangelho, à igreja evangélica. Uhum. Sim, até para dar um panorama, né? O Chile ele é ainda uma nação cristã, porque a maioria ainda é entre evangélicos e católicos, né, e principalmente católicos, ainda são a maioria. Mas esse quadro tem mudado muito rapidamente. Então, esse é o ponto que a gente tem visto com muito cuidado, né, e muita preocupação, né, de ver esse esfriamento que há do evangelho e como os ateus, agnósticos e sem religião têm crescido numa velocidade muito alta. Então, nós vemos assim que em um prazo de 10 anos, né, se reduziu muito os católicos, não cresceu o número de evangélicos e cresceu muito o número de sem religião. Então, mostra, né, esse esfriamento, né, essa secularização que existe hoje no país. Então, é um país realmente mais difícil, né, de se trabalhar, de levar o evangelho às pessoas que estão resistentes principalmente à questão da igreja. Né? Quando se fala de igreja, querem distância, e então tem que quebrar isso para mostrar a relação e não a religião, né, a relação com Cristo. Então, esse é o nosso panorama. E aí, nós sempre fomos buscando novas oportunidades, né, para trabalhar lá. Quando nós fomos há 10 anos atrás, nós fomos com a ideia de apoiar igreja, de apoiar líderes, né, e pastores, para poder, no seu dia a dia da igreja, né, continuar avançando. E começamos a ver essa necessidade de ir para fora, né, da igreja, que realmente ainda faltava muito disso, de fazer uma evangelização ativa, né? E aproveitar oportunidades ao redor. Então começamos a bater portas ali, né? Ver aonde que a gente poderia estar usando. E quando a gente começa a buscar e pedir a Deus, Ele mostra as oportunidades, né? E começam a aparecer portas abertas. E qual foi a primeira que vocês perceberam? A primeira foi a do hospital infantil. Do hospital. Né? Que é um hospital que fica perto da igreja onde nós começamos o trabalho lá, né, em Providência. É um hospital referência para todo o país e por isso ele tem algumas peculiaridades. Né? Muitas famílias vão para esse lugar para buscar alguma coisa que é de especialidade, que não existe em outras regiões do Chile, e quando vão assim, ficam totalmente vulneráveis, né? Porque imagina você sair correndo com uma criança recém-nascida ou pequena, né? E que tem um quadro grave e tem que largar tudo, né? Vai acompanhar a criança. Então, muitos chegam em Santiago sem ter aonde ficar, sem ter recursos até para comer.
Então, são necessidades básicas, né, que estão ali no meio da gente e que muitas vezes passam desapercebido. E Deus colocou uma família, na época, que foi ficar no seminário lá para ter alguns dias para justamente poder começar esse tratamento, né, da criança. E nisso a gente começou a conversar, a orar com eles, e Deus abriu o caminho para que a gente pudesse estar trabalhando também com as outras famílias dentro do hospital. Então, começamos esse acercamento, eles estavam começando uma ONG para a área de cardiologia, né, específica, e abriu a porta de a gente começar a conversar. Através daí, começar a conversar com a equipe médica, com a administração do hospital. Não foi fácil no começo, né? A gente realmente chegou para ver o que precisava, e a primeira coisa que nós ouvimos, né, na assistência social foi: não, nós não queremos vocês aqui porque os evangélicos são um péssimo testemunho. Era essa fama? Assim, foi assim, já de cara, e isso foi um balde de água fria para a gente. Eu falei, como assim, né? Se a gente quer ser todo o contrário, né? Exato. Como assim? Mas a gente vê que realmente, muitas vezes, né, as pessoas usam a Bíblia, né, não para confortar, não para trazer o amor de Deus, mas sim só para falar da lei, Então, é muito complicado isso, né? A gente teve que começar a conversar e falar: não, mas espera, não é esse o nosso objetivo, a gente quer ajudar as pessoas, a gente está aberto para trabalhar. E nisso Deus usou a minha esposa, né, que estava junto lá também, né, buscando essa oportunidade, porque ela é fonoaudióloga, trabalhava em hospital aqui no Brasil. Tinha essa experiência, já tinha toda a experiência. Do ambiente hospitalar, exatamente. Que legal. Então, ela pôde levar essa tranquilidade, né, para a estrutura do hospital, de que, olha, não, nós sabemos os limites, nós sabemos como devemos nos portar, né? Como abordar, o que a gente pode falar, o que não pode falar, né, para não ir contra, de repente, uma situação médica, né? Então, para que a gente possa ser realmente um suporte que agrega, não que venha a trazer algum outro tipo de conflito, né? E aí deram uma chance para a gente começar a trabalhar. Isso abriu uma oportunidade para que a gente pudesse fazer comida, né? A gente entregava comida para esses pais, né, que estavam ali, que não tinham recursos ou que tinham que ficar no hospital, não tinham como sair para ir comer. Então, nós fazíamos as marmitas, né, fazíamos em casa, algumas irmãs da igreja também faziam, né? A gente começou a juntar recursos também na igreja para comprar os materiais e fazia as marmitas e entregava, só que sempre entregava com um versículo pegado, né, ali que falava de Jesus, pão de vida. O alimento né? físico e da alma. Exatamente, para tentar fazer toda essa conexão, né? E esse projeto continua. Esse projeto continua até hoje, né? Hoje é um pouco diferente porque começou a crescer bastante isso, né? E começou a ter algumas outras coisas que começaram a acontecer dentro do hospital, que começaram também dentro do setor de cozinha do hospital também a fornecer. E aí começou a ficar diferente a comida. Então, eles pediram para padronizar. Então, hoje a gente ainda ajuda, né? A igreja participa lá ajudando, né? E outros voluntários também ajudando. E continua esse trabalho de estar entregando a comida para as pessoas que necessitam. E, de alguma forma, vocês deram o pontapé inicial para o próprio hospital perceber essa necessidade, porque antes eles não ofereciam alimentação para esses pais. Não, eles ficavam... Então, vocês deram complicado. Um bom exemplo que acabou de alguma forma, né, estimulando que eles atendessem essa necessidade dos pais, que muitas vezes os pais acabam ficando dias. Existem doenças que o tratamento é longo e eles... Tem alguns anos que ficam lá, né, dependendo do tipo de patologia que existe, né, e a necessidade de isolamento, tudo. Então, tem muitas características que se encontram ali, né, e lá não é um hospital que tem essa parte de hotelaria, né, os pais não ficam com as crianças, né, eles ficam muitas vezes nos corredores do hospital, né? Então é bem complicado a situação lá, né? Realmente eles precisam desse tipo de apoio. E nessa experiência toda, auxiliando
percebendo essa necessidade desses pais, tem alguma história que te tocou, de alguma família que vocês tiveram a oportunidade de falar do evangelho e que foi realmente, né, impactada para compartilhar com a gente? Sim, acho que desde essa primeira família que fez a ponte, né, com o hospital, Deus usou essa família e continua usando até hoje em dia, né? Então é lindo ver aquela criança que estava desenganada, né, na época. Qual que era o diagnóstico? Ela tinha uma má formação do coração. Né? Então, e outras coisas congênitas, né? Outras complicações que também eram decorrentes dessa má formação. Né? E era desenganada. Né? Mas ela está até hoje, né? Então, algumas semanas atrás, eu pude encontrá-los, né? Que foram fazer os controles, né? Ver como é que ela estava. E aí você vê ela caminhando e sorrindo, né? Tem toda a sua dificuldade, mas está lá e é luz na vida daquela família, né, até hoje. E continua sendo, para nós, continua sendo um exemplo, né, de milagre de Deus, que Deus está e que Ele vai fazendo a partir daquilo, né, porque eles também se tornaram pessoas de consolo para outras. Eles participaram daquela primeira ONG que foi aberta lá para ajudar os pais, né, de uma maneira financeira, de uma maneira física, né, mas até hoje, né, abrindo espaço também. Hoje ele está estudando para ser pastor também. Então, o pai. O pai. Qual que é o nome da família? A menina é Maria Jesus. Maria Jesus. E os pais? E o pai é o Brian. O pai chama Brian. Então, e ele está estudando, né, para realmente ser pastor. Então, Deus chamou ele além, né, realmente de tudo aquilo. Né? Então, um diagnóstico triste que, né, por um momento para a família parecia ser o pior do cenário, Deus transformou, né, em algo muito maior, alcançou mais gente. Que testemunho lindo. Tem. Então, e aí a gente vai vendo, né, outras vidas sendo impactadas por aquela também. Né? Então, como Deus vai usando, né, todo mundo nisso. A gente tinha comentado que você e toda a família pediram a Deus que mostrasse ali oportunidades de áreas onde vocês poderiam atuar. E dando uma olhadinha ali para fora, né, para fora da igreja, para o bairro, vira um hospital e Deus já mostrou áreas, né, necessidades que aquelas famílias tinham. E agora, na área da educação, como que foi, né, essa oportunidade? Como vocês vislumbraram isso? Mais do que acho que ter vislumbrado, né, Deus foi encaminhando, né, as coisas aí. Nós, apesar de não ter ido com esse foco, né, para o trabalho, como nós estamos pela CEPAL, né, e o próprio nome da CEPAL já diz, né, servindo aos pastores e líderes, nós não fomos para plantar igrejas, nós fomos para ajudar, né, o desenvolvimento, né, da igreja. Então isso passa forte pela área de discipulado e educação. E desde que nós chegamos lá, nós fomos muito bem recebidos, abraçados pelo Seminário Teológico Batista, né, lá de Santiago. E criamos, né, uma relação muito boa com eles. Né? E isso foi caminhando. Então, apesar de não trabalhar diretamente na educação, a gente sempre teve esse lado do apoio, né, de tentar apoiar, de tentar ajudar a se desenvolver mais o trabalho do seminário. E com isso, Deus foi abrindo algumas portas. Né? Então, por exemplo, um colégio que os nossos filhos estudaram lá, era assim, não é um colégio estruturado ainda como tal, porque ele é como uma semente de um colégio cristão. Lá tem um pouco mais de abertura, né, para poder ter um colégio fora da rede de ensino normal, né, e pode fazer como se fosse homeschool, e então depois rende os exames, né, para poder seguir, né, os estudos na rede normal. E eles começaram a trabalhar, e nós sempre acompanhando também, ajudando, terminaram que agora estão dentro
seminário, né, funcionando como um colégio dentro do seminário. Então as coisas vão assim se encaixando, vão caminhando, né? Deus vai usando aqui, ali, né, a nossa experiência, os nossos contatos. E mais recentemente, né, há 2 anos, aí eu fui convidado a participar também da diretoria da Fundação Diego Thompson. Diego Thompson foi um dos principais missionários americanos, né, que chegaram no Chile, que trabalhava muito forte com a área de educação, né? E por isso a fundação tem o nome dele. E já tem quanto tempo essa fundação lá? Já tem mais de 30 anos. É uma fundação consolidada, sim, antiga. O seminário já tem, já fez 75 anos já há algum tempinho atrás, então já é realmente muito consolidada desde o primórdio, né, realmente do trabalho da Obra Batista no Chile, né? Então a fundação ela foi criada para ajudar o seminário a continuar com o seu quehacer, né? Então ele tinha que fazer a parte educacional e aí a fundação toma conta, né, de todo o restante para poder suprir e fazer o seminário funcionar. E a fundação tem crescido nisso também, né? Ela foi então formada para o seminário, mas agora ela já é mais ampla que o seminário, né? Então, a visão da fundação é ajudar a educação teológica no Chile como um todo. Tá? Não somente o seminário de Santiago, mas apoiar distintas regiões do Chile, distintas entidades, né, que sejam focadas na área de educação teológica. Então, apoiamos institutos regionais, né, e estamos trabalhando também para incorporar novos seminários. Então, é todo um trabalho que está sendo feito, que a gente viu que Deus, de repente, ampliou a nossa visão, né, de formação de líderes, de formação de pastores, podendo estar atuando realmente de uma maneira abrangente, né, olhando o país como um todo. Agora, pensando nos desafios nessa área, você comentou no episódio anterior, inclusive, desse panorama mais amplo em relação a essa questão religiosa no Chile, o aumento do ateísmo, né, do gnosticismo, enfim, para alcançar essa geração mais jovem, para que eles tenham o interesse de entender mais da palavra, porque às vezes a gente pensa no seminário, num curso de teologia apenas para pastores, quando na verdade a gente vê que tem muita gente que quer entender mais da Bíblia, quer se aprofundar, compreender melhor as Escrituras. Você considera que esse seminário, essa fundação está aberta para esse público que tem esse interesse mais amplo, não apenas para se tornar um líder, um pastor de igreja? Sem dúvida, sem dúvida. Esse perfil, né, tem mudado e o seminário, a fundação tem se contextualizado, né, de uma maneira já mais abrangente, realmente para apoiar a igreja como um todo. Então, hoje, a maioria dos alunos, na verdade, eles não estão com o foco para se tornar pastores, né, mas são para preparar-se para a obra, né? Para servir de uma maneira mais eficiente, né? Saber mais, conhecer mais a palavra a fundo, e por isso eles vão e buscam não somente o curso de formação teológica, mas também tem, por exemplo, cursos de curto prazo, né? Que são áreas específicas, né? Então, por exemplo, o curso de adoração ou ministério infantil. Então, algumas coisas que são assim mais focadas, mas que dão uma abrangência muito maior, que qualquer pessoa, né, da igreja pode ir participar e ter aí ensino, né, que vai fortalecer o seu dia a dia e vai ajudar a igreja, né, também lá na ponta. Isso é muito importante. Além disso, com essa questão, né, da internet, o ensino à distância, o seminário e a fundação também oferecem essa modalidade? Sim. Hoje até é um desafio ao contrário, porque a pandemia no Chile ela foi muito mais complicada do que no Brasil em termos do fechamento das coisas. Então, para você ter ideia, né, os cultos só puderam começar a ser realizados mesmo depois de 1 ano e meio.
Antes bem mais disso, rígido era do que muito aqui. rígido em termos das reuniões, quantidade de pessoas. Então, o seminário teve que, de repente, se reinventar e começar a fazer online, como as igrejas também tiveram que fazer. Né? Nós fazíamos os cultos online todos os domingos, então, e continuamos aí vivos. Né? Então, o seminário se adaptou para fazer os cursos online e, com isso, deu uma abrangência país todo, porque antes era limitado somente ali a Santiago, né? E a pessoa que era de outra região tinha que vir e ficar em Santiago para estudar. Então abriu a possibilidade, né? Ficou mais amplo, mas se tornou totalmente online. E agora está voltando, nós estamos fazendo todo o trabalho para o próximo ano começar novamente tanto presencial quanto online. Esse híbrido, digamos assim, né? Cursos presenciais. Exatamente. E o ensino à distância. Mas foi interessante também receber alunos de outros países? Tem brasileiros, por exemplo? Tem, por exemplo, no curso de mestrado, hoje lá, tem um aluno que é de Belém do Pará. Olha que beleza, então já fica um alerta aí para o ouvinte, se você... porque é tudo em espanhol, no caso, espanhol, né? Os professores só falam espanhol. Então, se você já, né, tem um entendimento da língua, do espanhol, e tem interesse de fazer um curso à distância, é possível fazer. Sim. Lá na Fundação de Diego Thompson. Totalmente. E o espanhol, para nós que falamos português, ele não é tão complicado. Assim, a gente consegue entender muito do espanhol. Então, dá para arriscar fazer. Né? Quando eu fui para lá, eu fui sem saber nada de espanhol. E aprendi realmente lá. Né? E eu fico imaginando, hoje, né, fazendo parte de uma diretoria, já são quase 10 anos morando, sim, né, morando lá, efetivamente no país. Como foi essa questão da língua para você e para sua família? Porque você foi com esposa e filhos. Eles eram pequenos? Sim, meu filho foi com 15 anos, minha filha com 8. Então, ela passou toda a alfabetização lá. Né? Meu filho já fez... Criança aprende rápido, né? E criança aprende rápido. Eles falam como nativos, né? Lá. Então, passam por chineses. Ajudaram bastante como intérpretes, então. Sim, porque a gente aí continua com as manhas, né, do português, então é mais difícil para nós. Sempre fica, né, o sotaque, né, fica, né? Mas para eles não, para eles já flui muito mais fácil. Né? E hoje, conta um pouquinho sobre esse momento de vocês aqui no Brasil. Vocês estão há quanto tempo aqui? Pretendem voltar? Como que está sendo esse período? Recém estou chegando, né, agora no Brasil, para um período de promoção do nosso projeto missionário. Né? Já 10 anos que nós ficamos no campo, né? Muita coisa já aconteceu nesse tempo, né? E agora é necessário voltar, né, fazer novamente os laços, fazer novamente os contatos, né, com os nossos apoiadores que têm sido fiéis, né, e também buscar novos apoiadores para os desafios que vêm agora. Né? Então, é um período de vir, de ter reflexão, de abraçar, né, e poder ser lançado novamente. Maravilha. Então, já abre aqui para o ouvinte que quiser conhecer mais do ministério de vocês, do trabalho missionário lá no Chile. Tem algum contato? Qual que é a indicação que você deixa? Pode me escrever pelo e-mail, né, que é alfredo@cepal.org.br. Cepal com S, né? S-E-P-A-L. Então, repetindo, alfredo@cepal.org.br. Muito bem. Então, é a forma de contato aí com você e toda a família, Sim, né? Porque aí a parte do WhatsApp até teria, mas como a gente está nessa transição, né? Então o e-mail vai chegar, vai ser mais fácil. Maravilha. Pastor Alfredo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista. Eu que agradeço por essa oportunidade. Que Deus abençoe você e a tua família nesse ministério, esse desafio, né, de missões transculturais, mas Deus tem mostrado aí os desafios e vocês já estão até colhendo frutos. Que coisa linda, né? Amém. É muito bom, né? A gente olhar para trás, né, e ver tudo que Deus vai construindo na nossa vida quando a gente se coloca nas mãos dele. Né? Maravilha. Hoje a gente teve a alegria de conversar com o pastor Alfredo Galinucci, ele que é missionário no Chile há mais de 10 anos, enviado pela CEPAL, que é uma missão internacional que serve pastores e líderes. No programa
programa de hoje tivemos produção e apresentação feita por mim, Michele Gomes, e na mesa de som o nosso querido Luiz Felipe Pereira. Até a próxima entrevista. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.